Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise de Política Externa do CONR 2019. Espero que vocês estejam gostando até aqui, espero que seja proveitoso e possa estar colaborando nos estudos de vocês, colaborando na prática profissional, também na parte teórica e acadêmica. Nosso objetivo aqui realmente é trabalhar a junção dessas questões, né? Tanto a parte teórica quanto a parte prática. A gente entende que as duas coisas são muito importantes. Falar um pouquinho de análise de política externa, não só na parte teórica, na parte de mais academicista, né? A gente busca um pouquinho trazer essa visão do mundo, da prática, do que pode ser feito, do que às vezes a gente mesmo pode fazer como processo de treinamento para uma futura atuação como analista ou como um assistente na área de política externa dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição, ou até mesmo do governo. E claro, também não podemos deixar de lado os temas relevantes da parte teórica, da parte acadêmica, que são os balizadores, né, são fundamentais para que a gente entenda toda essa temática. Bom, como eu falei, estamos na aula 4. Vocês já estão sabendo das mudanças que aconteceram, que ocorreram. Então, essa é a aula número 4, análise independente na política externa e as macroáreas. Bom, aqui os tópicos principais dessa nossa aula. Destaco essas visões que a gente vai falar logo no começo da diferença entre o analista, o cientista e o jornalista. Hoje, com as redes sociais e o avanço das comunicações, da internet, a gente tem uma ampla possibilidade e muita voz a pessoas que realmente não são da área ou não são estudiosos. Isso não é um problema, eu vejo isso como uma coisa boa, porque eu acho que dá mais, municia mais, dá mais capacidade para que a gente possa observar se as nossas análises estão sendo feitas da maneira correta. A gente fica mais preocupado se a gente não está indo por um caminho comum, se a gente não está indo por um caminho influenciado por um movimento ou por um grito de um grupo de pessoas ou de um movimento social. E eu acho que o analista tem que ter muito cuidado, porque geralmente as suas preocupações são diferentes das preocupações das pessoas comuns e claramente dos cientistas e dos jornalistas. Então isso é uma coisa que a gente vai falar. Vamos falar também sobre as macroáreas, que é uma temática bastante importante quando se fala de análise, inclusive no texto dessa disciplina, e não só dessa disciplina, mas do curso como um todo, tem uma parte que fala exatamente só sobre essas macroáreas. Vamos falar sobre os sistemas globais ou governança global. E o nosso exercício prático vai ser esses passo a passo, essas dicas para a gente fazer uma análise independente, seja para você treinar, seja para você ter uma consultoria e de repente quer adequar isso como um produto, como um serviço, não necessariamente para a política externa, mas para outras organizações, outros institutos, e a gente pode trabalhar bem isso pode chegar a virar um produto e ser uma área de atuação como eu faço. Bom, falando de política externa, especificamente, né, das nossas análises independentes, falando dessas três diferentes visões, né? Então, o analista, o cientista e o jornalista. Primeiro, vamos posicionar cada um deles. O analista é aquele que tem como objetivo principal promover a reflexão acerca de um determinado tema. Então, ele promove, a partir de uma observação e a partir de um contexto especializado ou especialista daquela área, ele promove uma reflexão com base na sua opinião, ou com base na sua visão, naquilo que acredita ou no conjunto de ideias e pensamentos que o fizeram chegar a essa posição de analista
para um determinado grupo de pessoas, seja internamente para uma empresa, seja para um governo, seja para a comunidade em geral. Então, o analista ele não tem a preocupação de não passar a sua opinião, pelo contrário, ele tem a obrigação até de dar a sua opinião, de deixar claro o seu ponto de vista, de modo que o diferencie dos demais, demonstre que o seu background, a sua história, toda a sua estrada de estudo está sendo utilizada de uma forma com um ideal, com um pensamento definido, e esse é o posicionamento do analista, diferente do cientista. O cientista eu coloquei essa palavra, na verdade, é o pesquisador, né? O estudioso, ou aquele que vai se debruçar a partir de uma determinada questão, determinado objeto, e vai procurar ali fundamentos teóricos, vai procurar ali como responder a determinadas questões. Então, não tem uma visão de dar a sua opinião, mas sim comprovar aquele posicionamento que ele acredita ter a partir de dados teóricos científicos, de dados mais empíricos, seja com outros autores, seja com fatos da comunidade científica, mas sempre com uma comprovação e não com a sua própria opinião. E o jornalista, que hoje em dia a gente vê que é uma profissão que eu considero ímpar, super importante, super relevante para a comunidade, mas o jornalista hoje em dia sofre com dois movimentos diferentes, né? Um movimento que pressiona o jornalista para ser mais jornalista, ou seja, só informar e ponto, e o movimento que diz que o jornalista tem que ser mais do que jornalista, tem que ser o cara que é o profissional que vai informar e também dar a sua opinião, e também ser um especialista ou ser um analista. Então, há essa diferença. O jornalista, por definição, é aquele que informa, informa os fatos, informa os ocorridos e as consequências, as causas que possam ter ligação com aquele fato, aquele objeto. Não dá uma opinião própria ou não faz um embasamento científico acerca daquilo que ele está falando, que ele está trabalhando. Então a gente tem aqui separei aqui algumas diferenças entre os três. O analista com a observação de um ou mais objetos, né? Então você tem um fato, para falar de política externa, a gente tem política externa Brasil, Venezuela, que a gente vê que tem uma crise instaurada. O analista ele vai, a partir daquele fato, a partir daquele objeto, que é a política externa Brasil-Venezuela, nada mais importa para essa análise a não ser a política externa Brasil-Venezuela. Se não tem a ver com isso, ele descarta da sua análise e parte daquele início, do objeto escolhido, do objeto selecionado. Já o cientista ele parte de um questionamento a ser respondido. Então já é diferente. Se fosse Brasil e Venezuela, seria o porquê houve um desgaste, ou que movimentos comprovam ou denotam a característica desse desgaste da política externa na comunidade científica. Então vai buscar elementos teóricos, elementos empíricos para comprovar um posicionamento ou uma visão que ele tem, que essa relação já vinha sendo desgastada ao longo do tempo, ou que não vinha sendo desgastada ao longo do tempo, vai depender do seu posicionamento, e vai buscar elementos para comprovar isso, mesmo que esses elementos não estejam ligados diretamente a Brasil e Venezuela. Então ele pode buscar uma relação entre dois estados completamente diferentes. Vamos colocar aqui a relação da Irlanda com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra, como uma comprovação científica de relação de política externa entre dois estados independentes. Então o cientista ele pode fazer esse uso, ele deve fazer esse uso para fazer a sua comprovação. E também fatos históricos, enfim, aí entra uma série de fatores que podem ser utilizados. O jornalista ele vai apenas informar aquele fato.
Ele parte de que, a partir daquele momento, ocorreu uma ruptura e essa política externa está fragilizada e vai informar o que vem acontecendo e o que pode vir a acontecer, os desdobramentos, o que tem ali como visões próximas ali que ele pode informar, mas não busca fazer esses links, né? O analista não tem a intenção de responder uma indagação da comunidade, ou seja, não necessariamente ele tem uma obrigação de dar uma resposta a um determinado grupo, e aí o extremo oposto seria o jornalista, que tem essa obrigação de informar e gerar esse fluxo de informação. O analista não tem a preocupação de gerar esse fluxo de informação, tem a preocupação de se debruçar sobre o objeto. No caso de Brasil e Venezuela, não há uma intenção do analista promover um simpósio ou um jornal ou escrever. Isso acontece porque o analista é requerido a dar essa opinião, é requerido a dar essa visão, mas ele não faz a sua análise para isso. Ele faz a sua análise com outros objetivos e não para responder uma indignação, uma indagação da comunidade, seja ela global, científica, social, não importa. O cientista ele já tem o propósito de dar resposta, né? Então sempre parte de uma pergunta, como a gente falou ali, inicia a partir de um questionamento. Então por que essa relação ficou fragilizada? Ou que fatores levaram a uma quebra de confiança entre Brasil e Venezuela? Em que momento isso aconteceu? Como isso aconteceu? De que modo isso pode ser solucionado? São perguntas que o cientista busca responder através do fundamento científico, coisa que o analista não necessariamente tem essa obrigação, ele não tem essa obrigação de promover essas respostas, de dizer por que aconteceu, como aconteceu, e sim fazer uma observação. E como a gente falou, o jornalista já está mais preocupado em gerar esse fluxo de informação, ou seja, abrir para a comunidade em geral aquilo que vem acontecendo. O analista, geralmente, eu gosto muito quando o analista se coloca dessa forma, mas não é regra. Geralmente ele busca ser a fonte primária ou uma fonte autoral, ou seja, já na minha, aí uma visão muito própria, tá? Uma visão muito pessoal. Se você tem uma visão diferente, compartilha comigo, eu vou adorar trocar ideia com você, eu vou adorar ver uma outra visão, mas na minha visão pessoal e dos meus estudos, eu entendo que uma boa análise é uma análise autoral. É uma análise que tem estudo por trás, tem pesquisa, tem, de repente, pesquisa de campo, mas na hora que ela é escrita, na hora que ela é elaborada, divulgada, ela é autoral. Ela não há uma citação, pode até haver uma ou outra citação, se for muito relevante, mas ela é basicamente uma análise autoral. Ela é um texto autoral, do início ao fim, assinado pelo analista, assinado por aquele que fez a observação. Essa é a grande diferença do analista para o cientista. O cientista ele geralmente não é a fonte, ele até pode ser a fonte primária, mas geralmente ele não é a fonte primária. Ele defende as suas observações, ele tem a sua opinião, as suas observações, e a partir daí ele vai utilizar visões teóricas, acadêmicas de outros pensadores, de outros cientistas para defender o seu ponto de vista. É claro, quanto mais graduado você for, um PhD tem muito mais espaço, vamos dizer assim, ou muito mais lacuna para que ele seja essa fonte primária. Mas, tirando algumas exceções pontuais na política externa, o cientista geralmente ele não é a fonte primária, ele é aquele que vai pesquisar a partir de uma opinião e utilizando uma gama de autores, de pensamentos, de teóricos para comprovar ou para fazer aquela conversa que a gente chama entre pensamentos e autores, né? Quando a gente tem um artigo científico, numa monografia, ou até mesmo numa dissertação de mestrado, há
uma grande conversa entre autores promovida pelo próprio pesquisador, pelo próprio cientista. E o jornalista, ele pode ou não ser a fonte primária, não há nenhuma questão quanto a isso, mas ele não tem o objetivo da autoria, do aprofundamento, ele tem o objetivo da autoria da informação. Ele é o autor daquela informação que foi dada. Então, se a informação foi dada de forma equivocada ou torta, ou faltando alguma questão, ou com excesso de informação, ele é o responsável. Mas o aprofundamento dela, isso é um problema que a gente vê muitas vezes hoje, algumas linhas editoriais, alguns pensamentos jornalísticos têm como ideia que o jornalista ele precisa se aprofundar. Se ele for um especialista, se ele for um analista e estiver exercendo essa função, ótimo, que bom. Do contrário, eu também sou crítico a essa área. Eu acho que nesse ponto o jornalista ele tem que ser muito importante em promover a informação, porque gera exatamente insumos para o analista, para o cientista também, principalmente para o analista, gera insumos para que a gente possa ter confiança naquilo que o jornalista está passando, para buscar nele também uma fonte de informação sobre aquela análise que a gente está fazendo. Então, o aprofundamento sobre a crise Brasil e Venezuela, sobre o que ocorreu, o que está acontecendo, o que pode acontecer em determinada questão de defesa, soberania, direito internacional, não é muito da função do jornalista. A gente tem, para finalizar essa comparação, o analista ele apresenta uma resposta dentro de uma ótica delimitada. Esse é um grande desafio do analista. Às vezes a gente pega uma questão, como a gente está falando aqui de exemplo, de Brasil e Venezuela, e a gente acha que a gente pode analisar tudo, todas as questões relacionadas à política externa. Isso complica, porque a nossa análise fica perene, fica rasa, fica generalista. A gente tem que tomar cuidado com isso e determinar se a gente vai falar da política da Venezuela, da política do Brasil, da relação entre os dois, questões religiosas, questões culturais, questões ideológicas, questões de saúde. Essa análise ela tem que ser muito bem delimitada, porque senão ela foge do campo de análise e passa a ser o campo jornalístico, passa para o campo de informação, porque ela perde profundidade, ela vai para o campo mais raso, e aí ela só gera conteúdo. E gerar conteúdo não é o objetivo do analista, o objetivo do analista não é gerar conteúdo. O objetivo do analista, como a gente colocou ali, é a criação de novas perguntas acerca do mesmo objeto. Se é a crise Brasil e Venezuela, quais seriam as novas perguntas acerca de migrações, por exemplo? Então, analisando essa situação, as perguntas que o analista provocaria no final de sua análise, ou como conclusão de sua análise, seriam: haverá um aumento? Haverá uma diminuição? Como esses migrantes serão recebidos? Como o governo vai se posicionar acerca disso? O governo venezuelano tem alguma preocupação quanto a isso? Não tem? Por que não tem? Essa é a ideia que o analista vai promover, criar novas perguntas em cima desse objeto. O cientista vai responder a partir, obviamente, da sua área de estudo e pesquisa. Obviamente que é um pesquisador na área de direitos humanos ou na área de saúde, por exemplo, que existe uma preocupação muito grande com isso, não vai falar sobre uma questão de Brasil e Venezuela do ponto de vista militar, do confronto militar. Não vai. Ele vai se focar, vai se debruçar, estudar e buscar as respostas dentro do âmbito da saúde, ligado à política externa Brasil e Venezuela, que causam um problema de imigração, que pode ocasionar alguns problemas fitossanitários, não, sanitários, de saúde, ou de problemas de aglomeração de pessoas, e isso pode gerar algum tipo de conflito, e ele vai se debruçar em cima dessa questão para promover um estudo a respeito disso. Então, esse é o grande ponto. O cientista, nesse ponto, ele já, comparando com o analista, ele já parte já mais preparado, porque ele já tem uma área de estudo colocada, ele já é um estudioso daquele determinado tema, daquela determinada linha de pesquisa, e ele vai se debruçar para isso, para responder acerca disso. E aí apresenta os resultados capazes de uma comprovação.
como já é também uma característica do cientista, do pesquisador, ter sempre a comprovação científica, sempre a comprovação teórico-científica. Então, vai apresentar esses resultados que não são apenas jogados ao vento, eles têm uma comprovação com base em comparação, com base em estudo, enfim, uma série de técnicas. O jornalista ficou um pouquinho coberto ali, mas na verdade é o seguinte, o jornalista não tem o objetivo da resposta, né? Ele não precisa dar uma resposta, ele não está sendo indagado nem questionado, ele tem que atualizar situações a partir da geração do objeto, do fato. Então, a partir do problema que aconteceu entre a relação da política externa Brasil e Venezuela, ele vai atualizar com situações novas, com situações que vêm acontecendo. Pode até haver uma questão de utilizar coisas históricas ou acontecimentos em outros locais, mas sempre buscando criar esse fluxo de informação e atualizar aqueles que estão lendo, assistindo, ouvindo a sua posição como jornalista. É muito importante a gente entender essa separação, porque às vezes a gente é jornalista, cientista e analista. Às vezes a gente é cientista e analista. Às vezes você é cientista e jornalista. Então, é importante você saber o que você está buscando criar como produção, né? Seja ela acadêmica ou analística ou jornalística, para que você não caia no erro de sobrepor ou invadir uma área que na verdade não é o objetivo do seu trabalho. Isso pode gerar um problema em diversas áreas. Então, tomar muito cuidado com isso. Eu quis trazer essa diferença de visões porque a gente vive num mundo hoje que, né, com as redes sociais, internet e tal, todo mundo é um pouco de tudo e na verdade ninguém é nada e nem eu, e então assim a gente acaba meio que se perdendo um pouco e tem que tomar esse cuidado. Beleza? Bom, falando aqui das macro áreas, eu vou trabalhar muito em cima, principalmente nessa aula, em cima do texto, se não me engano, Olhares Cruzados. Não tenho certeza se é esse, mas eu acho que é esse, Olhares Cruzados. Tem lá na bibliografia, inclusive a partir de que página eu estou utilizando. Esse modelo que está aí com a fonte devidamente citada ali, colocada, foi retirado desse livro, desse PDF, né? E é um modelo de James Rosnow, que é um grande iniciador das análises, um grande pai da análise da política em geral e da política externa também. E ele parte de um questionamento importante, que é sobre como a gente pode ser um analista político se tudo é importante e não existe uma segmentação de áreas, ou seja, não existe um manual ali para que você comece, tá, eu vou analisar a política externa, mas em que área? Quais áreas são mais importantes? Quais são menos importantes? Será que eu vou falar da área só daquele tema? Mas e o que a gente falou na aula passada sobre as interconsequências, a interdependência, uma área que sobrepõe a outra ou que influencia a outra? Então, ele resumiu de uma forma que deu início a um trabalho muito importante, a gente vai ver mais à frente. Ele foi o precursor desse pensamento de, será que é importante para as relações internacionais e para a análise de política externa ter áreas segmentadas, ou seja, ter um manualzinho, uma cartilha dizendo, olha, essa área é mais importante, essa área atua dessa forma. Então ele foi um grande precursor, um grande pai dessa análise da política externa. E aí eu trouxe esse modelo e fala sobre isso, né? As 4 áreas de James Rosnow, que são status, territorial, recursos humanos e recursos não humanos. E aí, assim, no texto vocês vão ver que ele destringe, ele explica melhor isso, ele dá uma explicação mais detalhada sobre cada uma delas, e tem esse modelo que fala sobre fins e meios, questões tangíveis e intangíveis. Então, se você, por exemplo, se o meio da sua política externa é mais intangível, para um fim tangível, seria algo em torno, por volta da área territorial. Então, essa matriz mostra muito isso, né? Que havia uma preocupação dele de segmentar e determinar como seria trabalhado cada área.
e que o especialista, ou que o analista deveria ter em mente que sempre que fosse fazer uma análise de política externa, uma análise de relações internacionais, ele deveria ter em mente que esses quatro pontos são fundamentais. O status de um país, de uma nação, de um Estado, posicionamento que ele está, capacidades bélicas, capacidades políticas de barganha, territorial, as questões geopolíticas, questões de fronteiras, recursos humanos, tudo ligado à sociedade, cultura, questões de, aí no caso militar, contingente militar, né? E os recursos não humanos, e aí a gente vai para uma área mais de capacidades bélicas, capacidades de transporte, logística, inteligência, tudo isso entra nessa área. Então ele tem essa matriz, e ele foi um dos precursores disso. Depois a gente vai ver, vieram outros, e eu vou destacar dois. Vocês provavelmente já ouviram falar na universidade, se não ouviram, com certeza vão ouvir. Tá aí, Keohane e Nye. Keohane e Nye são dois autores quase que obrigatórios. Keohane, para mim, é uma leitura obrigatória em relações internacionais. Você precisa ler Keohane, é fundamental que você tenha um bom conhecimento sobre a teoria de Keohane, sobre as visões de Keohane. E o Nye não fica atrás, também um grande autor, que é necessário que você faça suas leituras. E para as áreas, nesse mesmo texto, eles vão fazer um questionamento ao pensamento anterior, que é o pensamento de Rosnot. Eles falam que, na verdade, não dá para você segmentar certinho uma área ou outra, porque o ambiente e o sistema, né, o ambiente físico, estrutural, seja ele uma organização como a ONU, ou um teatro de operações de uma batalha, ou as fronteiras de um Estado, e o sistema, aquele sistema político, o sistema de regras, de normas, de direito, de cultura, eles são muito voláteis, eles são muito difíceis de serem determinados onde começam e onde terminam. Então é muito complexo essa questão para ser determinada como uma área certinha, um manual, para que se chegue a uma regra sobre uma análise. Então eles entendem que a análise ela tem que ter muito mais preocupação com a sua interdependência dos assuntos, que é aquilo que a gente falou na aula passada. Você vai falar de um assunto sobre um assunto militar, por exemplo, um teatro de operações, uma determinada área. Vamos pensar aqui Segunda Guerra Mundial. A gente tinha ali a região da Europa, né, do oeste europeu, com ponto mais efervescente ali do final da Segunda Guerra Mundial, mas você não poderia deixar de fazer uma análise somente com relação a questões ligadas à guerra, ligadas a quantos carros de combate, quanto contingente de soldados que você tinha ali. Você tinha que levar em conta outras situações que não necessariamente estavam ligadas diretamente àquela área. Para usar um exemplo que a gente usou também na aula passada, sobre as migrações no mar Mediterrâneo, a interdependência e o ambiente e sistema volátil estão muito ligados a isso. Não há um número correto de migrantes que saem de uma determinada área todos os dias a determinado horário e vão para o local X ou Y. A coisa é muito dinâmica, a coisa é muito sem certeza. E isso causa uma interdependência, porque você às vezes precisa de um estado, às vezes precisa de mais de um estado, às vezes os meios que você precisa utilizar são uns, às vezes são meios completamente diferentes. Então, o Keohane e Nye dizem que é importante que você tenha em mente que existem áreas, tá? Que existem áreas temáticas e elas têm as suas características próprias, que são diferentes umas das outras, mas que elas têm problemas e questões de temática que se
sobrepõem e até entram dentro uma das outras e causam essa interdependência. E aí vai promover aquela interconsequência que a gente falou. Então você tem um problema de direitos humanos que não é só de direitos humanos, que ele pode evoluir para uma área de migração, ele pode evoluir para uma área de política social, ele pode evoluir para uma área de saúde pública, ele pode evoluir para uma área financeira. A gente está vendo isso na Europa. Se discute hoje que tipo de previdência pode ser utilizada para que se possa adotar ou contar com aqueles migrantes que trabalham de forma legal. Que tipo de direitos já passou muito da área de só direitos humanos ou só resgatar as pessoas no mar. Já está numa questão muito mais técnica de política financeira do que de direitos humanos. Então, essa visão de que o Haninai é muito internacionalista e muito válida para a nossa análise. E eu deixo essa citação também retirada daquele texto, né, que eles falam da área temática, do conjunto de problemas, das formulações de políticas, que são altamente interdependentes e precisam ser pensadas de forma coletiva. Você precisa observar que se você vai fazer a sua análise sobre a política externa Brasil e Venezuela, por mais que você vá falar somente sobre os personagens principais, Guaidó e Maduro, ainda assim você vai precisar ter uma visão mais aberta, ou pelo menos mais abrangente, para outras temáticas que podem influenciar isso. Então, precisa se entender outras coisas, e não só os personagens, ou não só quem são esses grupos que apoiam o Maduro, ou quem são esses grupos que não apoiam, enfim, qual o posicionamento da comunidade da Unasul, da OEA acerca disso. Você vai analisar isso, não pode só analisar a instituição, tem que analisar o posicionamento dos atores que estão envolvidos, os países, os representantes, quais são os pensamentos políticos desses representantes. Isso tudo são exemplos de visões mais amplas para uma boa análise política. Bom, passando aqui para os sistemas globais, na verdade, sistemas globais seria governança global, né? Ou seja, o sistema de governança para toda uma comunidade internacional. E aí eu coloquei alguns tópicos que na verdade eles são algumas ideias ou alguns movimentos que existem ao longo da história ou que existiram ao longo da história e que hoje estão, e que hoje estão muito em debate, muito em discussão, principalmente na academia ligada aos institutos internacionais, sobre que caminho essa governança global deve seguir para as próximas décadas e para o próximo século, nesse século XXI. Aí a gente tem um pensamento da manutenção do status quo, que seria basicamente o que vem acontecendo do final da Guerra Fria para cá, um sistema onde não se busca muito alterar as regras do jogo, onde as instituições e os organismos têm já a sua estrutura pré-definida e apenas pequenas atualizações devem ser feitas. E aí você tem, obviamente, os mais interessados, que são as grandes potências, ou as potências predominantemente na economia e na ordem militar, que determinam ou que defendem essa visão como um ponto importante para a manutenção das suas posições. Aí a gente tem uma ruptura da ordem vigente, que já é um movimento contrário, já é um movimento de crítica muito mais assertiva desse status quo, dessa ordem esse conjunto de regras e normas que estão aí. E aí você tem esse movimento liderado, durante algum tempo liderado por Brasil. Os BRICS tiveram uma posição conjunta com algumas ressalvas com relação à China e Rússia, mas muito Brasil e Índia, África do Sul e outros países emergentes liderando esse movimento de ruptura da ordem vigente, entendendo que seria preciso revisar algumas regras, revisar alguns posicionamentos que estavam sendo prejudiciais às potências emergentes de fato emergirem, né, e deixarem de ser apenas promessas e realmente
participarem do jogo, participarem do debate das regras do jogo, né? Passarem de espectadores a escrivãos da ordem, né? Aí você tem um movimento de ampliação dessa ordem global, que é um movimento que tem um questionamento muito grande sobre até que ponto essa ampliação é válida. É um movimento que tem uma liderança muito ligada também à China, aos países do Sudeste Asiático, que entendem que algumas coisas funcionam muito bem naquela região e se há uma renegação, ou pelo menos há um entendimento de que aquilo ali não funciona para uma ordem global, e que a ordem global não chega até ali. Então existe um movimento de alguns estados e alguns pensadores de que essa ordem global deve se expandir e atingir outras áreas do globo. Isso como aconteceu durante o período da Guerra Fria, e que a ordem global foi amplamente expandida. Obviamente, aqui é um ponto importante. A ordem global da Guerra Fria ela teve dois principais interessados, Estados Unidos e União Soviética, que fizeram a ampliação nas suas áreas de influência e onde julgavam que era importante. E aí existe esse movimento hoje de que ainda existem áreas do mundo que precisam da ampliação dessa ordem global. A gente tem um pensamento que eu gosto bastante, que é uma rede de colaboração construtivista, que está muito mais ligado ao micro, ao ser humano, a sistemáticas mais modernas, né, o mais de século XXI, meio ambiente, direitos humanos, migrações, questões de saúde. Está muito ligado também aos movimentos dos países da África, sobre até que ponto a gente vai continuar renegando, ou pelo menos olhando de uma forma equivocada para uma área do globo que é tão mais pobre, tão mais prejudicada. Isso também alguns outros países da Ásia também fazem parte dessa rede, ou desse pensamento, né? Dessa rede não é uma rede propriamente dita, mas um pensamento de que os países mais poderosos, os países emergentes, deveriam ter uma preocupação maior, porque isso seria benéfico para todos. Então, o construtivismo promove esse pensamento. A gente tem um pensamento muito mais europeizado aí, né? Uma licença poética dessa expressão, mas dos blocos regionais. Obviamente, a Europa é o grande sucesso, o caso de sucesso na instauração de um bloco regional, e que, na verdade, os países devem focar nas suas áreas, focar nas suas regiões, fortalecer as suas regiões, para daí entrar num consenso, numa questão, num debate sobre a interação entre os blocos, né? Ou como a União Europeia negocia com o Mercosul, que negocia com uma possível união mais fortalecida de uma NAFTA, ou de uma ASEAN, ou enfim, uma conexão muito mais por blocos do que por estados, né? Uma preocupação muito mais por blocos. Aí eu coloquei o dilema de Huntington, porque na verdade, se você também não ouviu falar de Huntington, recomendo, você procure. Samuel Huntington fala sobre o choque das civilizações, a questão das características das civilizações, e que isso na verdade vai ser o grande problema do futuro. Na época que ele escreveu, seria o grande problema do futuro. Um problema que está ligado a questões de xenofobia, questões de direitos humanos, questões de migrações, questões de guerras assimétricas, né, de terroristas, grupos paramilitares, e que esse dilema de Huntington poderia colocar em xeque todo um movimento preocupado com esse sistema global, que na verdade não adiantaria muito se preocupar em fomentar um mundo menos injusto, mais igual, ou pelo menos com regras que deem mais condições ao crescimento de estados mais periféricos, que igualem um pouco mais o jogo. Huntington diz que isso não adiantaria tanto, porque as civilizações elas têm questões que não são resolvidas, ou que não teriam como ser resolvidas de uma forma tão simples,
que estão por baixo, estão na baixa política, né? Que são questões de rivalidades e questões históricas que a alta política ou que os estados e instituições não teriam como resolver. A questão de 2/3 é uma questão importante. 2/3 porque 70% do mundo, né, do globo é de água, de oceanos, de mares. E aí Marham, um almirante americano, também um grande autor da geopolítica, diz exatamente isso, né, que aí já é uma outra visão sobre esse sistema global, que na verdade é ligada à questão do poderio e das capacidades militares, não só militares, mas também de comércio, tudo voltado para a via marítima. Então, aquele estado que melhor entender isso, que melhor se sair nessa área, vai ser o que vai ter capacidade de ditar as regras do jogo. De todo modo, não é algo a ser desprezado, é algo a ser dado uma atenção muito importante, porque a gente tem visto alguns movimentos de mudança de fluxos comerciais, de mudança de fluxos de conexões de inteligência, conexões militares, que tem muito a ver com a questão marítima. Então, os estudos marítimos eles têm uma importância ímpar dentro do sistema global, dentro da governança global. E o institucionalismo de Kearney, que na verdade diz que a melhor forma de se ampliar e se gerir a governança global e o sistema global para o futuro é estar cada vez mais fortalecendo as instituições, ou seja, ao invés de enfraquecer a ONU com um discurso vazio ou criticar uma determinada organização ou uma ONG ou uma instituição por um determinado trabalho, deveria se fortalecer isso para que cada vez mais os estados saiam de cena e deixem as instituições ampliarem e colocarem as suas regras, as suas normas para fortalecerem os estados, darem condições mais justas aos estados e isso fortalecer toda a governança global. Aqui um ponto importante. Quando a gente fala de governança global, os sistemas globais, tem tudo a ver com o custo do sistema internacional. Porque a gente viu na aula passada que esse custo ele cresce, né? Ele vai crescendo ao longo do tempo e ele não tem um teto, ele não tem um limite, né? Um limiar. Então, os estados precisam se organizar em grupos ou em pensamentos para fazerem alterações nesse sistema global, nessa governança global, para que possa acompanhar esse custo do sistema internacional ao longo do tempo. Tá? Aqui são basicamente alguns pensamentos, algumas ideias. Falamos um pouquinho também sobre algumas diferenças importantes de analista. E aí a gente vai passar a uma parte um pouco mais prática, menos teórica e mais prática da nossa aula. Aqui a gente tem um exercício prático, né, que eu pensei que seria interessante a gente fazer. Ou pelo menos eu deixei algumas dicas para que você possa utilizar nesse exercício prático. Você pode utilizar e recomendo muito que você guarde essas dicas para a sua avaliação final, que a gente pode utilizar como uma análise política. E aí, principais pontos a gente já mencionou, mas estão aí: determinar os objetos que você vai observar. Os recortes temporais e geográficos são muito importantes. Então, falar de política externa Brasil, Venezuela, ao longo de todo o tempo, a história é demais para uma análise política. O recorte temporal é importante. O geográfico também, você tem que saber exatamente aonde que você vai, em que determinada parte, região, você vai trabalhar a sua análise. Identificar para quem você está escrevendo é muito importante, a gente menciona muito isso, vai mencionar muito isso na próxima aula sobre policy memos, que o leitor ele é um ponto importante nele, para quem você está escrevendo, para que tipo de interlocutor é a sua análise. Obviamente que aqui o benchmarking, leia outras análises, leia muitas outras análises, porque isso só vai te dar mais gabarito e mais capacidade. E aqui é um exercício que eu gosto de fazer e acho muito bom fazer.
mas você pode ter a sua dinâmica de fazer a sua análise, isso não é uma regra, é apenas uma dica. É escolher quais são as suas fontes, determinar aquelas que são mais importantes para você, ou que tem mais prioridade para aquela temática, e as que têm menos prioridade, e você fazer a sua leitura baseado nessa escolha, nessa prioridade. Também não sair lendo e ter milhões de fontes e milhões de todos com a mesma prioridade. Isso vai enviesar ou vai inviabilizar a sua análise. E tenha muito em mente o seu ponto final, seu objetivo geral. Ou seja, determine o que você quer alcançar. Quais são as perguntas? Lá na frente, lembra no começo da aula que a gente falou que o analista ele promove novas perguntas? Estabeleça que novas perguntas, que novas indagações você quer fazer, você quer deixar com a sua análise. Ou seja, o seu ponto final é muito importante para que você saiba até onde você está indo, para que você não extrapole e possa estar ou deixando aquela análise mais fragilizada, ou até mesmo deixando deficiente um tema que você pode abordar mais à frente. Então você pode criar 2, 3 análises e acabar transformando elas numa só, e essa única análise ficar muito ruim porque você não soube determinar que ela deveria parar num determinado ponto e outras começarem em outros pontos. Isso é muito importante na hora de fazer uma análise. Aqui um passo a passo, que na verdade é só também uma visão minha, uma dica, também não existem inúmeras teorias, inúmeras formas de fazer. Eu acho essa uma muito boa, é a que eu utilizo, que é uma breve introdução histórica daquilo que você está falando, que eu acho que isso é básico para qualquer tipo de produção. Você demonstrar os pontos que são importantes para você e quais aqueles que são só secundários, ou seja, aqueles que vão te balizar e que vão deixar você não sair do ponto principal, e aqueles que vão só te dar uma informação extra, uma determinada visão extra, enfim, entender e demonstrar para o seu leitor que você está indo nesse caminho e não nesse caminho, né? Então, assim, tentar aqui para a câmera, né? O seu caminho principal é esse. Ele não pode ser esse gigantesco e você não saber para onde você está indo. Ele tem que ser bem determinado, bem delimitado, e por fora você ter esses pontos secundários que vão te alimentar essa sua análise. Eu gosto muito dessas visões conflitantes, do chamado tese e antítese, né? Onde você apresenta o ponto que você concorda e o ponto que você não concorda, ou o ponto que você defende e o ponto que você não defende, ou pelo menos o ponto que você está falando e aquele que é o crítico que você está falando. Isso mostra uma maturidade, isso mostra uma capacidade de permitir e entender que existem sempre críticas, existem sempre pontos diferentes daquele que você pensa. E isso é importante porque muitas vezes o analista ele sai da posição de um bom analista para um arrogante defensor da verdade, e que isso é uma coisa muito complicada quando você vai trabalhar com isso, você vai gerar produção para empresas ou para outros organismos. Ter a humildade de entender que você não é o dono da verdade é muito importante. E você pode fazer isso, aconselho fazer isso em formato de escrita, através dessa técnica de tese e antítese. Externalizar suas próprias opiniões, a gente já falou disso, né? O analista precisa deixar claro as suas opiniões, se posicionar dentro das visões que você apresentou, então também colocar a sua posição, colocar aquilo que você acredita, colocar o seu entendimento. E um ponto muito importante que é se justificar, dizer o porquê que você acredita, ou seja, que pontos, que estudos, que embasamentos levaram você a defender essa posição, a acreditar que ela é assim, acreditar que a sua análise leva a esse ponto e por que ela leva a esse ponto. E, obviamente, procurar responder as questões que são levantadas com uma conclusão opinativa, autoral, primária, que a gente já falou aqui também, que é uma postura bem interessante do analista, que ele responde a alguns questionamentos acerca daquele tema, com todo esse arcabouço de produção de texto que você vai ter na sua análise, dando uma conclusão com toda essa estrutura já apresentada. Isso é fundamental para uma boa análise.
Aqui, pontos que eu julgo, por isso que eu coloquei separado e coloquei com uma atenção e negrito tudo que eu podia botar aqui, que são muito importantes para um analista. E aqui não só para o analista, eu digo aqui, eu diria para qualquer produção, mas a gente está falando de análise, então eu vou me ater à análise de política externa. Toda vez que você fizer uso de frase, trecho, citação, você já deve ter escutado isso na sua faculdade, na sua universidade, no seu mestrado, enfim. Referencie. Referencie. Gente, só é plágio quando não há referência. Se você não der o devido crédito, e isso tem tudo a ver com o segundo ponto, se você não der o devido crédito, você cai num plágio. Ah, mas eu citei, isso está claro, todo mundo sabe que é do fulano ou do ciclano. Não importa, referencie. Se não é seu, é de alguém, se você leu em algum lugar, diga onde você leu. Se não é a fonte primária, se você leu alguém que escreveu de alguém que escreveu de alguém, existem formas metodológicas de você fazer isso. E referenciar é a palavra de ordem aqui. Dar o crédito de produção ao conteúdo que não for seu. Aquilo que não é escrito seu, que não é autoral seu, tem que receber crédito. Por quê? Porque amanhã você vai estar vendo uma análise de alguém, ou uma opinião de alguém, ou um texto jornalístico, e essa pessoa pode estar utilizando aquilo que você escreveu. E não vai ser legal para você saber disso, e não vai ser legal para você cobrar isso, e é muito chato você também se dedicar horas e horas e horas para montar uma análise e alguém pegar uma parte e fazer uso sem citar ou sem dar o devido crédito a você. Então, aquele velho ditado, se você não gosta que faça com você, não faça com o outro. Então, não vamos fazer isso aí, que é muito chato, é muito mal visto na academia, e nos analistas também não é nada muito legal isso não. Então, referencie sempre. E claro, respeito, palavra de ordem. Você não vai nunca conseguir concordar com todos os seus leitores ou com tudo que você escreve, ou eles não vão concordar. É impossível. Então, parte desse princípio que você pelo menos já elimina uma dor de cabeça, e você vai estar pronto a ouvir pessoas que vão criticar o que você vai escrever. E aqui, uma opinião minha, você também pode ter a sua opinião que seja diferente. Eu gosto de aceitar e fomentar as críticas e os feedbacks. Então eu gosto que as pessoas me critiquem. Um professor meu na universidade, o professor Oscar, tinha uma frase que eu gostava muito, que é: eu prefiro conversar com gente que pensa diferente e critica o que eu falo, do que com iguais. Porque com iguais eu sei que não, todos vão concordar com o que eu quero, com o que eu estou falando. E, na verdade, eu quero que as pessoas discordem de mim, justamente para que eu possa crescer. E só na discordância que eu vou conseguir crescer no meu pensamento intelectual, na minha estrutura intelectual. E deixo duas frases, uma do genial John C. Maxwell, que dispensa comentários, é um grande autor de livros de liderança na área de empreendedorismo, coaching, mentoria, etc. Que feedback é o café da manhã dos campeões, ou seja, feedback é a palavra. Quanto mais feedback você tiver, melhor. Bom, ruim, mais ou menos, não importa. Ter feedback é importante, feedback é a melhor coisa. E uma frase que é muito conhecida, que eu levo como mote ou como norteador dos meus pensamentos, das minhas ideias, que é a frase de Voltaire, que posso não concordar com uma palavra do que diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la, que é a da liberdade de expressão, da democracia. A gente tem que fomentar isso, e o analista ele tem que, obviamente, defender isso muito, porque você nem sempre vai fazer uma análise concordativa com a realidade, e pode ser polêmica, e você vai querer ter o seu direito de apresentar, dizer e defender a sua análise garantido. Então eu acho que faz bem que a gente pense dessa forma. Beleza? Bom, chegando ao final dessa aula de número 4, para a próxima aula número 5, a gente vai falar um pouquinho sobre o memorando de política, que é um documento específico, uma ferramenta muito legal para a gente trabalhar. E aí já fica aqui também, mais uma vez, meu muito obrigado, aqui também o meu contato. Tenho recebido alguns contatos muito legais, a gente está estabelecendo uma conexão muito importante. Então, espero que vocês gostem, que vocês
possam tirar proveito dessa temática, que vocês possam aprender um pouquinho, mas principalmente que vocês, como a gente acabou de falar, que vocês façam feedback, que vocês mandem críticas para mim, que vocês critiquem, que vocês falem que não concordaram, professor, você falou isso, que não está certo, que eu não ouvi, que eu não concordo, que eu penso diferente. Vamos trocar ideia, vamos trabalhar junto, vamos pensar alguma coisa junto. Eu acho que isso é o que vai fazer a gente crescer intelectualmente. Eu tenho uma outra frase que conhecimento não para em mim, conhecimento é para ser compartilhado. Então eu quero mais compartilhar o meu conhecimento, quanto mais eu tiver de outras pessoas, mais oportunidades para trocar e para compartilhar conhecimento eu vou ter. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Agradeço aí esse tempo um tanto quanto extenso dessa aula, mas eu acho que foi necessário, tá? E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.